A inteligência degenerativa é um conceito que tem ganhado cada vez mais atenção e que provoca reflexões profundas sobre o futuro da relação entre humanos e tecnologia. Em essência, ela se refere ao fenômeno pelo qual a dependência excessiva de sistemas de inteligência artificial pode levar ao declínio das capacidades cognitivas humanas, tornando-nos mais passivos, menos autônomos e, paradoxalmente, mais vulneráveis. Essa degeneração não ocorre de forma abrupta, mas sim como um processo gradual, alimentado por uma série de fatores interligados que afetam tanto nossa mente quanto nossas ações cotidianas. Quando pensamos na inteligência degenerativa, é importante entender que ela não é apenas uma questão de máquinas ou algoritmos, mas uma dinâmica que influencia profundamente a nossa maneira de pensar, decidir e agir. Ao longo dos anos, a sociedade tem abraçado de forma quase natural uma série de tecnologias que prometem facilitar nossas vidas, mas que também carregam um potencial de prejuízo cognitivo. Ferramentas como o GPS, os assistentes virtuais, a automação de tarefas, os mecanismos de busca e até mesmo as calculadoras, embora tenham sido criadas para nos ajudar, também podem estar contribuindo para uma espécie de atrofia mental. Quando delegamos tarefas que exigiriam raciocínio, memória ou julgamento a algoritmos, acabamos treinando nossos cérebros a confiar mais em respostas prontas do que a buscar soluções por nós mesmos. Essa dependência pode diminuir a prática de habilidades fundamentais, como a resolução de problemas, a criatividade e a memória de longo prazo. Um exemplo claro dessa potencial degeneração ocorre com o uso desenfreado de mapas digitais. Antes, a orientação espacial e a memória de rotas eram habilidades que treinávamos diariamente ao navegar por ruas e bairros. Agora, com aplicativos como o Google Maps, essa capacidade fica em segundo plano, reduzida a uma simples confirmação de uma rota pré-definida. Com o tempo, essa facilidade pode se transformar em uma espécie de atrofia cognitiva, onde o cérebro perde a capacidade de criar mapas mentais, de lembrar de trajetos ou de planejar rotas de forma autônoma. Similarmente, a dependência de ferramentas de busca substitui a necessidade de memorizar informações, levando a uma diminuição na capacidade de retenção e de raciocínio crítico. Essa trajetória de dependência pode, em um extremo, transformar a mente humana em uma espécie de receptáculo passivo de informações, ao invés de um órgão ativo de questionamento e criação. A questão se torna ainda mais preocupante quando analisamos a questão da inteligência artificial degenerativa em um contexto mais amplo. Sistemas de IA que se tornam cada vez mais complexos, porém também cada vez mais dependentes de dados históricos, podem sofrer de um tipo de envelhecimento funcional, onde suas próprias limitações se agravam com o tempo. Esses sistemas podem perder eficiência, segurança ou precisão, não apenas pelo envelhecimento de seus componentes, mas pela própria natureza de uma dependência contínua de dados desatualizados ou enviesados. Essa perda de eficácia, por sua vez, alimenta uma espécie de ciclo vicioso, onde a confiança na tecnologia diminui e a busca por soluções alternativas se reduz, reforçando a passividade do usuário. Outro aspecto que contribui para a potencial degeneração da inteligência é o impacto da automação excessiva na educação e na formação das novas gerações. Jovens que crescem em ambientes altamente mediados por tecnologia podem não desenvolver plenamente habilidades básicas de raciocínio lógico, análise crítica ou criatividade, simplesmente porque suas interações com o mundo são mediadas por interfaces que fazem o trabalho pesado. Assim, habilidades que eram fundamentais para a sobrevivência e o desenvolvimento humano, como a memorização de informações, a resolução de problemas complexos, a comunicação interpessoal e a capacidade de reflexão, podem ser subdesenvolvidas ou até mesmo esquecidas. No âmbito social,
Essa degeneração cognitiva também pode se refletir na perda de autonomia coletiva. Se as pessoas passam a confiar cegamente em algoritmos para tomar decisões importantes, como escolhas financeiras, políticas ou de saúde, podem perder a capacidade de exercer julgamento próprio ou de questionar as recomendações tecnológicas. Essa submissão ao automatismo pode criar uma sociedade mais vulnerável a manipulações, a erros de julgamento e a uma perda de diversidade de pensamento, que é essencial para a inovação e progresso. Além disso, a dependência de IA para tarefas críticas pode tornar as sociedades mais suscetíveis a colapsos em sistemas tecnológicos, pois a falta de habilidades humanas para lidar com situações de crise aumenta exponencialmente. Um fenômeno que ilustra bem essa questão é o das fake news alimentadas por algoritmos de recomendação, que moldam opiniões e alimentam polarizações, muitas vezes sem que os indivíduos percebam a manipulação. Quanto mais dependentes de uma tecnologia que filtra e reforça suas próprias opiniões, mais as pessoas perdem a capacidade de pensar criticamente, de questionar ou de buscar múltiplas fontes de informação. Essa perda de autonomia mental colabora para uma espécie de degeneração coletiva, na qual a capacidade de julgamento é substituída por respostas automatizadas e conformismo digital. A preocupação com a inteligência degenerativa não é apenas teórica. Ela levanta questões éticas, filosóficas e práticas que precisam ser enfrentadas urgentemente. Como podemos garantir que a tecnologia seja uma aliada e não uma inimiga que nos reduza a meros espectadores de nossas próprias vidas? Como evitar que a dependência tecnológica se transforme em uma armadilha que nos deixe incapazes de agir por conta própria? A resposta passa por uma reflexão contínua sobre o uso consciente dessas ferramentas, por uma educação que valorize habilidades cognitivas e por uma regulação que evite o desenvolvimento de sistemas que possam, eventualmente, nos tornar mais fracos do que fortes. A inteligência degenerativa é um risco que pode se concretizar lentamente, mas sua ameaça é real e exige atenção, pois ela pode transformar o que nos torna humanos em uma sombra do próprio potencial, reduzindo-nos a uma espécie de máquina dependente, incapaz de pensar, criar ou inovar de forma plena. A inteligência degenerativa é um conceito que tem ganhado cada vez mais atenção e que provoca reflexões profundas sobre o futuro da relação entre humanos e tecnologia. Em essência, ela se refere ao fenômeno pelo qual a dependência excessiva de sistemas de inteligência artificial pode levar ao declínio das capacidades cognitivas humanas, tornando-nos mais passivos, menos autônomos e, paradoxalmente, mais vulneráveis. Essa degeneração não ocorre de forma abrupta, mas sim como um processo gradual, alimentado por uma série de fatores interligados que afetam tanto nossa mente quanto nossas ações cotidianas. Quando pensamos na inteligência degenerativa, é importante entender que ela não é apenas uma questão de máquinas ou algoritmos, mas uma dinâmica que influencia profundamente a nossa maneira de pensar, decidir e agir. Ao longo dos anos, a sociedade tem abraçado de forma quase natural uma série de tecnologias que prometem facilitar nossas vidas, mas que também carregam um potencial de prejuízo cognitivo. Ferramentas como o GPS, os assistentes virtuais, a automação de tarefas, os mecanismos de busca e até mesmo as calculadoras, embora tenham sido criadas para nos ajudar, também podem estar contribuindo para uma espécie de atrofia mental. Quando delegamos tarefas que exigiriam raciocínio, memória ou julgamento a algoritmos, acabamos treinando nossos cérebros a confiar mais em respostas prontas do que a buscar soluções por nós mesmos. Essa dependência pode diminuir a prática de habilidades fundamentais, como a resolução de problemas, a criatividade e a memória de longo prazo. Um exemplo claro dessa potencial degeneração ocorre com o uso desenfreado de mapas digitais. Antes,
A orientação espacial e a memória de rotas eram habilidades que treinávamos diariamente ao navegar por ruas e bairros. Agora, com aplicativos como o Google Maps, essa capacidade fica em segundo plano, reduzida a uma simples confirmação de uma rota pré-definida. Com o tempo, essa facilidade pode se transformar em uma espécie de atrofia cognitiva, onde o cérebro perde a capacidade de criar mapas mentais, de lembrar de trajetos ou de planejar rotas de forma autônoma. Similarmente, a dependência de ferramentas de busca substitui a necessidade de memorizar informações, levando a uma diminuição na capacidade de retenção e de raciocínio crítico. Essa trajetória de dependência pode, em um extremo, transformar a mente humana em uma espécie de receptáculo passivo de informações, ao invés de um órgão ativo de questionamento e criação. A questão se torna ainda mais preocupante quando analisamos a questão da inteligência artificial degenerativa em um contexto mais amplo. Sistemas de IA que se tornam cada vez mais complexos, porém também cada vez mais dependentes de dados históricos, podem sofrer de um tipo de envelhecimento funcional, onde suas próprias limitações se agravam com o tempo. Esses sistemas podem perder eficiência, segurança ou precisão, não apenas pelo envelhecimento de seus componentes, mas pela própria natureza de uma dependência contínua de dados desatualizados ou enviesados. Essa perda de eficácia, por sua vez, alimenta uma espécie de ciclo vicioso, onde a confiança na tecnologia diminui e a busca por soluções alternativas se reduz, reforçando a passividade do usuário. Essa lógica cria um efeito dominó, onde a fragilidade do sistema tecnológico reflete na fragilidade do cérebro humano, que deixa de exercer seu papel ativo de questionamento e análise. Outro aspecto que contribui para a potencial degeneração da inteligência é o impacto da automação excessiva na educação e na formação das novas gerações. Jovens que crescem em